Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as suas devidas anotações. E, à medida que você está acompanhando o vídeo, aquela questão, aquele gráfico, aquela tabela, aquela informação que chamar a sua atenção, printa a tela para você poder passar essas informações para o seu caderno e assim continuar com os seus estudos. Show de bola, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, onde nós estamos fazendo essa abordagem, a química na sociedade. Então, estamos trabalhando diversos tópicos, onde o nosso objetivo é mostrar a aplicação da química na nossa sociedade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer essa abordagem com relação ao tratamento da água e do esgoto, certo? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da água, certo? E a partir daí, a gente vai explicar como acontece o tratamento da água, e o tratamento do esgoto, certo? Então, vamos lá, vamos começar, prestem atenção, a importância da água. A água é o mais crítico e importante elemento para a vida humana, Ou seja, esse termo crítico quer dizer que tem uma importância assim, fundamental, certo? Tanto é que, se o cientista quer saber se existe vida em um outro planeta, a busca inicial é se aquele lugar, aquele planeta apresenta água ou se já apresentou água, certo? Então, realmente, a água é um bem valiosíssimo. Então, a água ela compõe de 60% a 70% do nosso peso corporal, ok? Regula a nossa temperatura interna e é essencial para todas as funções orgânicas. Você já teve uma série de estudos relacionados ao primeiro ano e ao segundo ano, em especial os meninos do terceiro ano. Então, você já viu que muitas reações elas acontecem no meio aquoso. Então, precisa da água para que as reações possam acontecer. Ok, turminha? A água é a fonte de vida de todos os seres vivos, pelo menos da forma que a gente conhece aqui no nosso planeta. Por isso, nas expedições em outros planetas, a água é um dos primeiros recursos procurados, pois pode ser um indicador da existência de vida, ok? A importância da água pode ser demonstrada por permitir a sobrevivência dos seres vivos, equilibrar e conservar a biodiversidade, regular o clima do planeta. Então, são pontos que mostram a importância da água, certo? Para o nosso planeta, para as nossas vidas, para os seres vivos. Os seres humanos utilizam a água não só para beber, mas também para realizar uma grande quantidade de atividades. E aqui eu listei algumas, A gente não teria espaço e tempo suficiente para listar todas. Então, algumas. Agricultura. A maior parte da água é utilizada na agricultura, A irrigação das plantações é indispensável para a produção dos alimentos. Na indústria, olha só. A água é utilizada nos processos industriais, incorporada nos produtos e na limpeza dos espaços. Vários produtos que a gente conhece, vários produtos industriais, eles requerem água ou a substância está dissolvida na água, o refrigerante. Então, nós temos o xarope do refrigerante, essa substância vai estar dissolvida em água. Também com relação ao consumo, a água é essencial, por exemplo, para a limpeza, para a higiene e para o cozimento de alimentos. Então, são alguns pontos que mostram a relevância, certo, da água para o nosso dia a dia.
A água é fundamental para o bom funcionamento do organismo, pois desempenha diversas funções. Agora nós vamos listar algumas funções, algumas importâncias da água para o nosso corpo. Produção de energia. As células precisam de água para realizar as suas funções. Pouca água faz as células trabalharem menos. Isso vai gerar um desequilíbrio no nosso organismo. Transporte. No corpo, a água atua como solvente, ou seja, dissolve substâncias, transportando diferentes substâncias para as células, como minerais, nutrientes, vitaminas, né? Então, essas substâncias vão estar dissolvidas na água e, assim, elas serão levadas de uma região para outra. Limpeza é o responsável pela desintoxicação do organismo, ao levar, as substâncias tóxicas, para os rins e eliminá-los através da urina, cuja composição é de 95% de água. O restante é de substâncias tóxicas, para o nosso organismo, que precisam ser eliminadas, descartadas. Regulação da temperatura. A água, ela regula a temperatura. Regular, turminha, quer dizer controlar, certo? Então, a água controla a temperatura do nosso corpo, pois compõe o suor. Quando está aquele calor muito forte, excessivo, você já observou que você vai estar suando mais, certo? Então, se você está suando, você está eliminando água. Só que nesse processo, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, para o vapor. E nesse processo, nessa transformação, a água vai estar retirando o calor da pele, do corpo, certo? Então, com isso, o nosso organismo ele não vai superaquecer. Então, o processo do suor é para que o nosso organismo, a temperatura interna não fique muito elevada. Tudo bem, turminha? Bom, então eu listei diversos fatores que a gente consegue perceber a importância, a relevância da água. Então, partindo desse ponto, a gente precisa agora falar um pouco sobre o tratamento da água, certo? A água própria para se beber é denominada de água potável. Não precisa ser pura, A gente não ingere água pura, A água potável, ela apresenta uma certa quantidade de sais minerais importantíssimos para o nosso organismo, Então, não precisa ser pura, na conceituação química. Isto é, conter somente H2O, somente água. Mas é necessário que ela esteja límpida, não pode conter terra nem outros materiais em suspensão, certo? Pode conter somente vestígio de sais em solução, em uma concentração baixa, que lhe confere algum sabor. Precisa estar aerada, ou seja, conter um pouco de ar, oxigênio, certo? Dissolvido. Não deve conter micro-organismos que possam causar doenças. Evidentemente, essa água será também apropriada para outros usos domésticos, como cozer alimentos, lavar roupas e utensílios, tomar banho e outros exemplos que você pode estar lembrando. Então, a água ela precisa estar potável, ou seja, isenta de micro-organismos, precisa estar límpida e apresentar uma certa quantidade de sais minerais. Bom, afortunada seria a região que dispusesse, que estivesse à sua disposição fontes de água pura, na verdade, fontes de água potável, com todas as características que tornam essa água boa para o consumo humano. Infelizmente, para satisfazer o enorme consumo das grandes cidades, é preciso retirar a água de lagos ou de rios, que em geral, essa água ela não vai ser potável. Então, vai precisar passar por um
tratamento, né? Então, a gente precisa fazer um tratamento dessa água que é captada de rios, de lagos, ok? E a gente vai trabalhar um pouquinho, né, com essa figura que está aparecendo na sua tela. Nos próximos slides, a gente vai estar explicando todas as etapas do tratamento da água. Primeiramente, a água precisa ser bombeada, ou seja, ela precisa ser captada, né, de uma fonte, né, de um manancial. Pode ser um lago, um rio ou uma represa. Então, a gente precisa inicialmente de uma fonte robusta de água, né? Normalmente são rios, são lagos ou então represas, se, né, no entorno tivermos uma usina hidrelétrica. Bom, essa água, logo após ela ser bombeada, ela vai receber produtos químicos, né? E alguns deles são esses dois que estão aparecendo aqui na tela, né? É o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio. Só um parênteses rapidinho. Um ano, a cada 2 anos, nós vamos ter questões referentes ao tratamento de água no Enem, por exemplo. Então, aqui é um ponto que você precisa estar com muita atenção, porque, vez ou outra, nós vamos ter questões relacionadas ao tratamento da água. Então, sulfato de alumínio ou hidróxido de cálcio são substâncias, são produtos químicos que vão ser utilizados no tratamento da água. A água vai passar por uma câmara de floculação. Então, olha só, a água foi bombeada, foi captada, e aí vai receber a adição, né? Essa água vai para tanques, e nesses tanques, essa água vai receber o quê? Uns produtos químicos, o sulfato de alumínio, o hidróxido de cálcio. Bom, esses produtos vão gerar uma floculação. O que é isso? Olha só, um flóculo, né, é uma massa que ela foi formada porque ela foi capturando, né, ela foi agregando partículas que estavam em suspensão. Areia, certo? Folhas, restos, vestígios de insetos. Então, esses materiais que estão em suspensão, eles vão ser capturados, vão ser floculados. É o processo da floculação. E esse processo acontece devido ao uso do sulfato de alumínio e do hidróxido de cálcio, certo? O hidróxido de alumínio vai produzir o quê? Os flocos ou coágulos gelatinosos, né? Bom, esses flocos vão agarrando as partículas, terra em suspensão, restos de folha, e então eles vão ser arrastados pela água, né? Essa água não vai estar parada, ela vai estar se movimentando. Então, nesse movimento, vai acontecendo a floculação. Logo em seguida, né, esses flocos eles vão ficando muito grandes, portanto vão tornando-se, entre aspas, pesados. E se ficou pesado, o que vai acontecer? Vai acontecer a decantação ou sedimentação, certo? Então, esse material que antes estava em suspensão, agora, né, eles vão para o fundo do recipiente, para o fundo do tanque, certo? Dessa forma, vai ficar mais fácil fazer a limpeza, fazer a retirada desse material. Então, a água foi bombeada, vai receber produtos para quê? Para gerar a floculação, certo? Que é a formação desses flocos, que é a captação, a captura de partículas que estão em suspensão. E aí essas partículas, né, esses flocos vão crescendo e vai acontecer a decantação, certo? Bom, acontecendo a decantação, essa água agora vai passar por um filtro. Esse filtro é um filtro de areia. E aí, nesse filtro de areia, partículas ainda menores, que não puderam ser capturadas naquele processo da floculação, então, essas partículas menores vão ser retidas,
certo? Vão ser retidas. Então, com isso, né, a gente vai garantir uma água isenta de partículas em suspensão, areia, restos de folhas, ou então mesmo restos de insetos. Bom, aconteceu esse processo da filtração, logo em seguida, nós vamos ter a adição de cloro, certo? O cloro, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar a morte de micro-organismos, porque em todo esse processo, né, então, vírus, bactérias, protozoários, esses micro-organismos, eles não vão ser capturados no processo da floculação e no processo da filtração. Eles não vão ser capturados. Então, eles precisam ser eliminados em algum momento desse tratamento da água. E o momento correto é já próximo do final, antes de ir para o reservatório final de água e a partir daí ser distribuído para os diversos bairros da cidade. Antes de chegar nesse reservatório, vai ser adicionado cloro, certo? E aí, com a adição do cloro, o que acontece? Esses micro-organismos serão eliminados, certo? A água é um bem precioso, né? Já comentamos e você já deve ter percebido isso. Nas grandes cidades, a captação da água, seu tratamento e sua distribuição estão se tornando cada vez mais difíceis, ou pela escassez, né, devido ao regime de chuvas, os rios estão diminuindo, ou então pelo excesso de captação de água e, portanto, pelo grande desperdício de água. Portanto, não desperdice água. Abra pouco as torneiras, tome banho rápidos, né? Não abuse na descarga de aparelhos sanitários, não lave automóveis desnecessariamente. A gente precisa ter um cuidado com a água. Por quê? Porque apesar de nosso planeta apresentar uma grande quantidade de água, mas a água disponível e de fácil captação, de fácil tratamento, não é uma água que está em grande quantidade, certo? Com relação à poluição das águas, né, o grande poluidor é o que é o esgoto doméstico, mas também nós temos a indústria, que gera uma grande poluição também, certo? Então, a poluição das águas, né, é algo que está gerando esse problema na captação e elevando os custos do tratamento da água, certo? As indústrias, como citei também, é um outro fator que gera uma grande poluição. Eles consomem muita água e essa água, ao final, ela está contaminada. Normalmente apresenta uma elevação na sua temperatura e não pode ser descartada de qualquer forma, ou seja, não pode voltar para o rio daquele jeito. Precisa passar por um tratamento mais criterioso, certo? Bom, em especial nas cidades, né, mas também nas indústrias, essa água que ela foi utilizada, né, ela vai parar o quê? Na rede de esgoto. Então, esse esgoto ele precisa ser tratado. Então, a gente precisa fazer a remoção de terra, de areia, de objetos, né, como plásticos, como tecidos, né, porque se a gente for jogar essa água do jeito que saiu, né, os rios não vão dar conta, eles vão ficar poluídos. Essa água, né, esse esgoto, ele precisa passar por um tratamento biológico. Né, para quê? Para eliminar o quê? Partículas orgânicas, como fezes, urina, né, materiais que estão ali em suspensão e sofrendo a decomposição e alimentando diversos micro-organismos. Então, esse esgoto ele precisa passar por esse tratamento biológico e também por um tratamento químico, certo? E normalmente, quando a gente fala de tratamento químico, estamos falando da adição de cloro para eliminar micro-organismos. Só então, né, depois que a gente conseguiu remover as partículas sólidas, fazer um tratamento biológico e, por fim, um tratamento químico,
essa água ela pode ser devolvida para aquele manancial, para aquele rio, para aquele lago, para aquela represa. Show de bola, turminha? Vou ficando por aqui, ó. Forte abraço. Valeu!